principal ingrediente que a gente tem que olhar realmente é o milho. Ele, né, constitui a maior parte da ração e realmente o milho é uma matriz que o fungo gosta bastante para produzir micotoxina. Então, tem alguns gêneros fúngicos que podem produzir as micotoxinas no milho. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos dar início a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje, com muito prazer, eu converso com o Dr. Adriano Malman. O Adriano ele é médico veterinário formado pelo UFSM, ele é mestre e doutor em medicina veterinária também aqui pelo UFSM. Eu quero dizer, Adriano, que é um prazer te ver novamente. Que bom ter vocês como parceiros também do nosso podcast e muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje. Imagina, eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite, bom te ver novamente e fico muito feliz em poder ter um espaço aí nesse grandioso espaço que vocês criaram. Então, parabéns também pela iniciativa e pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. Bom, Adriano, você é um dos jovens, né, que tem muita experiência sobre gerenciamento de risco de micotoxinas em plantas de nutrição animal e humana, micotoxinas, micotoxicoses, controle de qualidade de alimentos, avaliação nutricional. Eu posso falar essas coisas porque eu conheço um pouco do teu trabalho, conheço você, enfim, várias funções e atividades que de alguma forma nós vamos tentar fazer com que dê tempo de conversar um pouquinho sobre alguns desses assuntos, assim, que são as suas experiências e com aquilo que vocês trabalham atualmente. Para começar, eu quero entrar nesse mundo das micotoxinas primeiro, né? Eu sei que vocês têm uma história muito interessante, você tem uma história muito interessante ligada à sua carreira, né? Então, eu queria pedir para você contar para as pessoas, né, como que a tua trajetória te levou a trabalhar com as micotoxinas. Bom, é bem interessante, né? Então, eu sou filho de suinocultores, né? Lá do noroeste do Rio Grande do Sul. E quando eu era adolescente, meu pai me levou junto numa palestra na cooperativa. E aí o palestrante era o Dr. Mário Pens, né? E justamente ele abordou o tema das micotoxinas, né? Falando também bastante da zearalenona e tudo que ela causa na suinocultura. E isso me chamou bastante atenção, né? Passaram alguns anos, eu acabei entrando aí na faculdade, né? Aqui na UFSM, e ingressei na veterinária e descobri que havia um laboratório de análises micotoxicológicas. E ali eu fui pedir estágio. E justamente ali começou a minha trajetória com as micotoxinas, né? Fiz a veterinária, tive oportunidade lá de trabalhar no LAMIC da UFSM, né? Com o professor Carlos Malman, né? Foi também meu orientador durante o mestrado e o doutorado. Tive a oportunidade de participar em vários trabalhos de pós-graduação do LAMIC também, desde toda a parte de análise laboratorial, parte de experimentação em vivo com micotoxinas. Depois apliquei a minha pesquisa do mestrado dentro de fábricas de rações, trabalhando com amostragem para análise de micotoxinas. Depois tive um período fora da universidade, trabalhei como consultor técnico comercial, então pude também entender as demandas do mercado e ver como é a vida fora do meio acadêmico, né? E alguns anos depois eu voltei para o doutorado e aí a gente começou, né, a Pegasus Science, que é a empresa que eu trabalho hoje, né, que trabalha nessa parte também de inteligência em micotoxinas. E outra coisa muito interessante, professora Catarina, foi que quando eu trabalhava com meu pai, com os meus pais lá, nos meus 16, 17 anos de idade, a gente teve um surto de aflatoxicose nos suínos, né? Nós produzíamos silagem de grão úmido de milho e a gente misturava a ração, né, os ingredientes, dentro de um misturador vertical. E lá pela metade do lote, que era a terminação dos suínos, animais aí com 60, 70 quilos, começaram a acontecer muitas mortes súbitas.
E até que um dia meu pai abriu aquele misturador e nós vimos crostas de fungos, né, esverdeados, né, e a gente pensou, nossa, deve ser esse o problema, né? E começamos a limpar esse misturador com bastante frequência e as mortes desapareceram. Então, eu não sabia que era micotoxina, depois que eu fui entender, né? Então, na verdade, a minha história com as micotoxinas já começaram ali, né, de uma maneira não tão legal, mas hoje eu consigo entender o que aconteceu. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória, né, até aqui, e estamos aí, trabalhando ainda nesse ramo. Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável. Faz mais tempo ainda do que você imaginava. Adriano, assim, as primeiras perguntas que eu gostaria de te fazer, sobretudo pensando assim, as últimas décadas e aqui no Brasil. Qual é o padrão de ocorrência de micotoxinas nos ingredientes que compõem a ração das aves? O que vocês têm observado, né? Principalmente, o que vocês vêm observando também de mudanças nesse padrão? Sim. Bom, falando de micotoxinas para aves, né, o principal ingrediente que a gente tem que olhar realmente é o milho. Ele, né, constitui a maior parte da ração e realmente o milho é uma matriz que o fungo gosta bastante para produzir micotoxina. Então, tem alguns gêneros fúngicos que podem produzir as micotoxinas no milho, né, e também em diferentes etapas do seu cultivo ou do seu armazenamento, ou até mesmo acondicionamento da ração final, né. As principais micotoxinas que ocorrem, né, que aparecem aí nas últimas décadas, realmente são as aflatoxinas, né, as fumonizinas, deoxinivalenol e a zearalenona, tá? A aflatoxina é uma micotoxina produzida por fungos de armazenamento, então ela é um fungo, né, o aspergillus, que gosta aí de um ambiente e também um produto, né, um milho, digamos assim, um pouco mais seco, tá? Então, geralmente esses fungos eles crescem e produzem a micotoxina durante a etapa de armazenamento, lá dentro do silo, dentro do armazém, quando o processo de conservação não é muito bem feito. Geralmente, não quer dizer que na lavoura também não possa acontecer em situações de estresse, de estiagem ou excesso de chuva, também a gente pode perceber grãos que já chegam contaminados da lavoura. Mas o normal é lidar durante a etapa de pós-colheita. E fungos de campo, né, que são principalmente os fusários, né, que produzem fumonizinas, deoxinivalenol e zearalenona, são fungos que se desenvolvem bem no campo. Então, antes da gente colher, né, antes de nós armazenarmos esse milho, esses grãos nos armazéns, nos silos, eles já estão com aquela contaminação, tá? O que nós percebemos nos últimos anos, principalmente 2022 para cá, que nós tivemos basicamente uma inversão de contaminações, né? Era muito comum observarmos bastante fumonizzina no milho, né? E deoxinivalenol uma contaminação mais baixa, uma frequência de contaminação mais baixa. 2022 para cá inverteu. Então nós observamos mais deoxinivalenol e um pouco menos de fumonizinas. E a zearalenona também aumentou a sua prevalência, tá? Então esses são os padrões que vem mudando. Outra matéria-prima muito importante também é o trigo, né, que sempre teve problema com deoxinivalenol, né, então também tem esse problema, continua tendo, safra a safra, é sempre uma surpresa, né, a fusariose que dá no trigo, né, a giberela, então é um problema constante, tá? Então basicamente são essas inversões que aconteceram nos últimos anos. Uhum. Que legal ter acesso a essas informações. Eu quero aproveitar esse link, Adriano, e falando de ocorrência de micotoxinas, né? Eu vi que vocês lançaram uma ferramenta de pesquisa de micotoxinas em alimentos, né? As pessoas
que nos acompanham também devem estar interessadas em saber mais sobre isso, né? Como que funciona essa ferramenta lançada por vocês? Sim, é uma ferramenta bem legal, nós chamamos ela de Pegasus Microstat. Então é uma ferramenta que está disponível aí para o público, né? Podem acessar aí na internet, e lá é possível ter acesso a um banco de dados de mais de 2,5 milhões de ensaios, né? Então é muita coisa, são todos os ensaios que nós conseguimos pesquisar a nível global. Então, uma ferramenta de pesquisa de ocorrência de micotoxina em alimentos. Então lá é possível a gente pesquisar qualquer trigo, milho, farelo de soja, qualquer tipo de alimento a gente consegue pesquisar por determinada região do globo, né, por determinada micotoxina. Então realmente tem muita informação lá à disposição, né? São mais de 80 países que estão catalogados nesses trabalhos, nesses estudos. E é uma ferramenta que pode nos ajudar bastante para entender o padrão de ocorrência a nível global. E também aqui no Brasil, né? Então é uma ferramenta bem legal. É só o pessoal acessar lá que já está disponível. E seguindo nessa linha prática, assim, desse trabalho muito útil, assim, que vocês fazem para a nossa cadeia produtiva, como que uma empresa pode saber se ela está enfrentando um desafio de micotoxinas? Essa é uma pergunta muito boa. É muito importante entender que se nós achamos que estamos com um problema de micotoxina, o que nós precisamos ter, né, de informação? Nós precisamos ter os sinais clínicos compatíveis com aquela micotoxicose e precisamos ter a presença da micotoxina no alimento. E para nós conseguirmos fechar esse diagnóstico, precisamos ter um sistema de monitoramento de micotoxina implementado na empresa, tá? E isso começa lá pelos planos de amostragem, como nós estamos coletando as amostras, né, de quais ingredientes a gente está coletando. Estamos coletando amostra de milho, de trigo, farelo de soja, todos os ingredientes que nós utilizamos. Estamos também coletando, eventualmente, amostras de rações para fazer uma análise completa dessa ração, tá? Nós precisamos ter também as metodologias de análises adequadas para analisar essas amostras. Precisamos ter uma frequência de análise, então de nada adianta nós termos uma amostra por mês de uma empresa. Isso não nos diz muita coisa, tá? Nós precisamos ter, claro que isso vai depender do volume de ingredientes utilizados, mas muitas vezes uma, duas ou três ou quatro amostras por dia para a gente ter uma segurança boa. E nós precisamos também utilizar essa informação, tá? Utilizar a informação para a tomada de decisão. E é importante ter uma ferramenta que seja rápida e fácil para a gente consiga entender e tomar essa decisão de uma maneira mais rápida e mais fácil possível. Então, essa é a forma que a gente recomenda que se trabalhe, né? Então, para saber se tem um problema com micotoxina, nós temos que ter todo um programa de monitoramento de risco de micotoxina implementado. Se não, né, quando estoura o problema, a gente não tem como olhar para trás e não entende o que está acontecendo, não tem como fazer uma correlação se é micotoxina ou não. Já que muitos sinais clínicos compatíveis com micotoxicose podem ser confundidos com diversas enfermidades, né? Uhum. Antes da gente entrar no risco, né, que é uma coisa que interessa muito, né, nós conversarmos também, você fala dos sinais clínicos, do monitoramento, coleta, análises, o uso da informação, e você mencionou também metodologias de análise, né? Que metodologias de análises de micotoxinas, né, estão disponíveis, né, para nós, que trabalhamos com produção, especialmente de aves aqui nesse podcast especificamente, né? Sim, tradicionalmente, né, existem os laboratórios credenciados, acreditados pelo Ministério da Agricultura, com ISO 17025, que trabalham com cromatografia líquida
acoplado à espectrometria de massas, né, que é um padrão ouro para análise não só de rações, de ingredientes, mas também servem para controlar alimentos, né, destinados a humanos. São laboratórios que trabalham aí com importação e exportação de materiais aqui no Brasil. Essa é uma técnica de referência, né, padrão ouro, a cromatografia. No entanto, é muito difícil uma empresa ter essa tecnologia e ter ela dentro de casa, no seu próprio laboratório. Então, isso vai depender da contratação de laboratórios externos. Então, vai depender do envio de amostras físicas para esses laboratórios, e esses laboratórios efetuam as análises e entregam um laudo de análise, né? E com base nesses resultados, os gestores precisam tomar, então, as devidas ações, tá? Existem também metodologias rápidas, né, que a gente pode ter instalado dentro do nosso laboratório, lá na nossa fábrica de ração, lá dentro da nossa empresa, né? Uma delas é a tecnologia do NIRS, né, espectroscopia do infravermelho proximal, né? É uma metodologia que já é muito utilizada desde a década de 80, 90 para análises, predições bromatológicas em ingredientes, né? Então, aí as análises proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta, matéria mineral, matéria seca, né? Isso já é utilizado, NIRS, há muitos, muitos anos. De uma forma um pouco mais recente, o pessoal trabalha com aminoácidos totais e digestíveis, com a parte também de cálcio, de fósforo, de outros parâmetros que são imprescindíveis para fazer a formulação de uma ração, né? Informações que o nutricionista precisa. E de maneira mais recente, nós desenvolvemos essa metodologia para a predição de micotoxinas. Então, nós conseguimos fazer uma predição de micotoxinas e entregar um resultado de micotoxinas em tempo real, né? Então, muitas vezes o caminhão está na empresa esperando para descarregar e o pessoal que já coleta uma amostra faz a leitura no NIRS e tem um resultado muito rápido. Então, já é possível fazer uma segregação dessa matéria-prima, talvez aceitar ou rejeitar a carga, ou até mesmo conseguir destinar essa carga para um determinado silo, prevendo uma segregação, né, para alguma categoria animal que seja mais sensível, tá? Então, essas são as metodologias. É importante ter uma metodologia rápida e também acoplada a um sistema automatizado, né, que já nos entregue um resultado interpretado, com uma análise de risco, né, que vai realmente facilitar a nossa tomada de decisão. Muito bem explicado. Agora sim, Adriano, vou entrar no assunto risco a micotoxinas também. Eu acho importante aproveitar a sua experiência, né, para falar sobre risco a micotoxina. Então, eu queria te perguntar como funciona, ou principalmente por que é importante eu olhar para o risco a micotoxina. O risco a micotoxina, nós desenvolvemos um algoritmo que ele considera vários fatores nesse cálculo, né? Então, nós precisamos ter um plano de amostragem bem estabelecido, que gere amostras representativas com uma frequência de amostragem adequada, ou seja, durante uma semana teremos várias amostras coletadas nessa fábrica de ração ou nesse ponto de coleta. Essas várias amostras durante a semana, nós vamos estar vendo principalmente qual que é a média a variabilidade de contaminação que nós encontramos e também qual que é a frequência de contaminação que nós encontramos nessas amostras. Além disso, as contaminações que acontecem ao mesmo tempo. Então, muitas vezes uma amostra ela não tem só fumonizinas, ela tem fumonizina, ela pode ter deoxinivalenol junto. Então, existe um efeito aditivo ali das micotoxinas, né? Então, 1 mais 1 não é 2 e pode ser 3, 4, né? Ou mais, tá? Então, nós vemos isso ao longo do tempo e com base em todos esses resultados, nós conseguimos plotar isso num gráfico de uma forma muito fácil de entender, estipulando qual é a espécie animal que estamos trabalhando. Então, aqui, por exemplo, frangos de corte, e vamos ter um gráfico para cada
fase de produção, né? As idades dos animais são diferentes, as sensibilidades são diferentes, então a gente consegue entender se aquele padrão de ocorrência de micotoxina daquela empresa na situação para um frango de corte, na fase inicial, como que ela se encontra, se está num risco baixo, médio ou alto, tá? Com base nessa classificação de faixas de risco, nós podemos e nós devemos tomar a decisão o que fazer, né? Então, se nós temos um risco alto para aquela micotoxina naquela fase de produção, quer dizer que nós precisamos fazer alguma coisa para mimetizar esses efeitos tóxicos das micotoxinas. De praxe, o pessoal utiliza um aditivo antimicotoxina na ração, né? Se o problema chegou até ali, a micotoxina, já não tem mais o que fazer. A única solução realmente é adicionar um aditivo antimicotoxina. Com base nessa classificação de risco, nós podemos aumentar ou diminuir a dose de aditivo antimicotoxina. Então, também é uma ferramenta que vai fazer a empresa economizar dinheiro, né? Porque ela vai usar mais aditivo quando ela realmente precisa e vai usar menos aditivo quando não tem uma necessidade tão alta, tá? Então, esse é o risco micotoxina, né? Nós fizemos um monitoramento contínuo com várias amostras dentro da mesma semana e é nisso justamente que o NIRS ajuda bastante, né? Porque ele vai nos entregar um resultado muito rápido e vai possibilitar fazer muitas amostras na mesma semana, né? E dessa forma, a gente vai estar gerenciando o risco, né? A gente vai estar gerenciando tendência e não vai mais tomar a decisão com base somente em uma amostra. Nós vamos estar gerenciando todo um banco de dados, toda uma tendência, todo um risco para saber se aquela empresa está numa situação de risco de micotoxina e provavelmente isso vai ter correlação com o campo também e pode também responder para o campo se o que está acontecendo lá pode ser efeito de micotoxina ou não. Se nós estamos no nosso monitoramento com risco baixo e o pessoal lá no campo está gritando, dizendo é problema de micotoxina, é problema de micotoxina, bom, não está justificando, né? Os níveis, o risco de micotoxina está baixo e o campo não está bom. Então, provavelmente é outra coisa. A gente precisa buscar outra coisa. Então, também serve como um diagnóstico diferencial, né? E muitas vezes nós conseguimos correlacionar. Sim, tem um alto risco micotoxina e está com problema no campo. Então, isso acontece bastante também. Sem dúvida, um controle muito importante, né? Tem uma área que você trabalha bastante também, que é a amostragem, né? Também preciso aproveitar a tua presença hoje para trazer também esse assunto para a nossa conversa, né? E eu te perguntaria assim, Adriano, por que a amostragem é uma etapa tão importante para análise de micotoxinas? Eu tive a oportunidade, né, desde o meu mestrado, trabalhar dentro de fábrica de rações com um experimento aí para avaliar diferentes planos de amostragem para análise de micotoxinas. Na Iolamic e aqui em Santa Maria nós temos um polo na área de micotoxinas, então se trabalha em diversas áreas, né? A questão micotoxinas, né? Desde do campo, armazenagem, parte de análise, parte de visualização dos efeitos de micotoxinas em animais, parte de avaliação de aditivos antimicotoxinas. Então eu tive o privilégio de fazer parte de todas essas áreas, mas especialmente na parte de amostragem, né? Tanto o mestrado como o doutorado, eles seguiram essa linha também da amostragem. Então, o que é importante fazer para gerar uma amostra que seja boa para analisar a micotoxina? A amostra ela tem que ser representativa, né? Micotoxinas são substâncias tóxicas encontradas na concentração de partes por bilhão, né? 1 ppb equivale a mais ou menos 8 pessoas no planeta Terra. Então, se nós temos mais ou menos 8 bilhões de habitantes, 1 ppb de pessoas no mundo seriam 8 pessoas.
né? E nós estamos procurando essas 8 pessoas. Então, é, um outro exemplo muito prático um ppb é 1 grão de milho dentro de 10 caminhões carregados com grãos de milho, né? Então é esse universo que nós estamos procurando. Claro que nesses 10 caminhões de milho não vai ter somente 1 grão contaminado, a gente vai ter mais grãos contaminados, mas é esse universo que nós procuramos. E é importante que cada grão tenha a mesma probabilidade de fazer parte, ou pelo menos um pedaço desse grão fazer parte da nossa amostra. Para isso, o plano de amostragem precisa ser muito bem desenhado, para que ele seja bem representativo. Então, em geral, né, nós precisamos, de um determinado lote, precisamos coletar vários incrementos, que são pequenas amostras, que vão gerar uma amostra composta. Essa é uma amostra composta que tem um volume maior, que a gente vai precisar homogeneizar bem. Se ela for em grão inteiro, a gente vai precisar triturar ela, para depois aplicar uma redução, fazer um quarteamento dessa amostra para chegar num tamanho de uma amostra em torno de 500 gramas, 1 quilo, que nós vamos levar para o laboratório, que vai ser a nossa amostra de laboratório para fazer as análises. Dentro do laboratório, obviamente, essa amostra precisa ser novamente triturada numa moagem mais refinada, mais fina, homogeneizada e dali se retira uma alíquota para fazer a análise, seja no método analítico que a gente quiser fazer. Então, se nós queremos coletar uma amostra de um silo, existem planos de amostragem para coletar em silos. Queremos coletar de uma fábrica de rações, é outro sistema de amostragem. Queremos coletar de um caminhão, é outro sistema de amostragem. Então, existem diferentes estratégias para cada etapa, né, do processo aí do mundo aí de produção de ração para frango de corte. Uhum. E vocês têm trabalhado bastante também com mapeamento de silos, né, de armazém nas empresas. Quais as vantagens de um bom mapeamento e o que vocês têm observado de mais interessante? Assim, eu queria saber o que vocês observam e se existem muitas diferenças entre essas unidades de armazenamento também. Sim, esse é um trabalho muito legal, que já fazem quase 5 anos que nós desempenhamos. Trabalhamos aí com várias grandes empresas, grandes cooperativas que algumas vezes têm mais de 100 unidades armazenadoras, que nós conseguimos realmente colocar elas todas num mapa, né? Conseguimos saber exatamente o que tem de micotoxina dentro de cada silo, então, e também qual que é o risco dessas micotoxinas e o que isso oferece para as diferentes espécies animais que as empresas trabalham. Tá? Ter essa informação, ela é um privilégio porque nós conseguimos selecionar os melhores silos, destinar eles para aquelas espécies, para aquelas fases de produção que os animais são mais sensíveis, né? E os piores silos, obviamente, que a gente vai tentar destinar para aquelas espécies que são mais resistentes ou até mesmo destinar para um outro fim, destinar para venda, tá? As vantagens, né, então, são grandes. Nós temos uma informação prévia. Depois da colheita da safra, questão de 1 mês depois desse grão estabilizado dentro do silo, já é possível coletar essas amostras e gerar toda a informação. E aqui é importante entender, professora Catarina, que não é só micotoxina o problema, né, da ração. E você trabalha muito bem, né, em toda essa parte de nutrição animal também, né, especialmente em avicultura. E a gente tem muita variabilidade, né, nos nossos ingredientes. Então, estamos mapeando aí, por exemplo, 100 silos de milho, a gente vai ver que tem uma diferença muito interessante também na parte de energia metabolizável, na parte de proteína, toda a parte aminoácidica. E por que não também não controlar, né, a parte de classificação física, né, coisas mais simples, né, grãos quebrados, avariados, carunchados,
a umidade, né? Coisas mais básicas, que também é uma informação importante, que junto com micotoxinas a gente consegue fazer um valuation, né? Estimar o valor desse silo e com base nisso entender o quanto que vale aquele silo. E aí traçar essa informação e ver se realmente compensa muitas vezes pagar um frete, né, para trazer um silo que está longe para perto da nossa fábrica. Sabemos que o frete é um custo bastante alto, então ter todas essas informações, micotoxina, a parte nutricional, saber qual que é o real valor desse milho e saber onde ele está estocado e fazer um estudo para ver o custo da logística para trazer ele para a nossa fábrica para produzir a nossa ração. Então isso quer dizer o quê? Que muitas vezes o milho que nós temos armazenado ao lado da nossa fábrica pode não ser o melhor, né? E numa distância maior a gente tem um silo que seja melhor e que seja viável a gente trazer esse milho de longe para perto e deixar de usar esse que está perto, né? E isso acontece também, né? Até pela necessidade de inclusão, né, de aditivo antimictoxina, de aminoácidos sintéticos, de fonte de energia, tudo para tentar suplementar essa carência nutricional ou tentar controlar aí as micotoxinas. Então é um trabalho bem legal que vem sendo feito, a gente acredita, não, a gente sabe que isso é o futuro. O milho ainda é tratado como uma commodity, mas isso faz parte de um projeto que é o do milho do futuro, que nós batizamos ele dessa forma, que também começa não só nos silos, mas sim na avaliação de diferentes genótipos de milho. Hoje no Brasil, nós temos mais de 300 híbridos à disposição, né, para o produtor plantar, né, essas sementes de híbrido. Então, entender quais que são os melhores híbridos para cultivar e para produzir a nossa ração, né? Então, em torno de 40% do milho que é produzido no Brasil hoje, ele é utilizado para produzir ração, né? A gente sabe que a espécie que mais consome é o frango, tá? Então, o que o frango precisa do milho? Então, por que o milho ainda é uma commodity? Então, isso é algo que vai mudar, né? Nós, na verdade, estamos comprando quilos de aminoácido, quilos de energia, quilos de proteína, quilos de nutrientes. A gente não está comprando milho, né? Se nós falamos aí muito em formulação de precisão, nutrição de precisão, então é uma coisa bem, bem interessante que a gente precisa levar em conta. É o presente e é o futuro, né? Isso que é muito interessante. Eu gosto muito desse entendimento, né, de composição de ingredientes, de mapeamento, né, de armazenamento. Eu acho que isso está se tornando cada vez mais fundamental, né? Que bom que nós estamos falando sobre isso. Bom, para finalizar, porque, né, estamos andando no nosso tempo, eu teria uma última pergunta, Adriano, assim, mais filosófica, eu diria, talvez, e que é também a realidade do seu trabalho, né? Por exemplo, vocês têm diferentes perfis de clientes. O que é uma empresa que está bem hoje no gerenciamento do risco micotoxina tem e faz diferente de uma outra empresa que não está conseguindo gerenciar bem essas informações? Muito, muito boa a tua pergunta. Primeira coisa, controle de micotoxinas, ele não é para encher gaveta, né? Você ter um resultado de micotoxina, ele não é simplesmente para você mostrar o laudo para o fiscal do Ministério da Agricultura e dizer, eu controlo micotoxina. Eu não tenho problema com micotoxina. Problema com micotoxinas, se não, todos vamos ter. Se já tivemos ou vamos ter, isso é só o tempo que vai dizer, tá? Então, o que nós observamos é realmente uma diferença de perfil bem interessante, né? Muitas vezes nós conseguimos orientar bem o cliente, ele entende a importância de fazer todo aquele gerenciamento que eu falei anteriormente, começando desde a amostragem, né?
fazendo as análises da forma correta, tomando a decisão, olhando as ferramentas de gestão de risco, né? Então, e engajando todas as áreas da empresa, se é que essa empresa tem a parte também de produção de grãos, de recebimento, de armazenamento. Então, é necessário ter um engajamento de toda a empresa para um fim comum, que é, né, produzir o frango, produzir ele bem, com saúde, com bastante rentabilidade. E obviamente que existem aqueles clientes que estão mais preocupados em somente analisar e ter um resultado, né, para dizer que realmente fazem um controle de micotoxina. Mas que aí, quando acontece e aparece um problema, que muitas vezes o campo aponta, pode ser problema de micotoxina. Aí o pessoal quer ver o que tem de sistema de gerenciamento implementado. E aí você vê algumas brechas, algumas falhas, né, na frequência da amostragem, quantidade de amostras. Às vezes são clientes que analisam somente alguns dias por mês, né? Diferente daquele outro cliente que está todo santo dia, manda amostra, todo santo dia está coletando amostra, está gerando informação, está acompanhando, está logado no sistema, está olhando os gráficos de risco e tomando as decisões em tempo real, né? Que é assim que a gente espera que seja, né? Para que todos consigam ganhar. Então, nós vemos sim essa diferença e estamos sempre trabalhando para tentar, né, mudar esse padrão, né, de comportamento dos nossos clientes. Uhum. Bom, Adriano, eu estou bem contente com a nossa conversa de hoje. Quero dizer que eu admiro a tua trajetória, o teu trabalho, né, principalmente esse trabalho diferenciado que vocês fazem, né. Eu acho que tem muito um olhar inovador, um olhar no futuro, né, como nós estávamos comentando antes. Então, te agradeço, obrigada por ter encontrado um tempo para conversar conosco, né, por todas essas informações valiosas que você nos deu hoje. Eu que agradeço e estou muito feliz, né? A gente está muito feliz por estar conseguindo entrar no mercado. Já temos muitos clientes, trabalhamos em vários países. O pessoal realmente tem entendido a filosofia da minha empresa, né, de como é trabalhar o gerenciamento do risco micotoxina, né, com inovação, com coisas novas, sempre com ferramentas, com novidades. Então, agradeço a você e ao pessoal do Aviário por todo o empenho e muito obrigado pelo convite. Obrigada. Quero também agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora. Espero que todos tenham aproveitado, né? Dizer que nós nos vemos em breve.